Nenhum outro livro da história tem influenciado tanto a humanidade quanto a Bíblia. Você sabia que as três grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, são baseados nas escrituras? A Bíblia do judaísmo é o Antigo Testamento. O islamismo, embora não reconheça a Bíblia como regra de fé e prática, o patriarca do islamismo é o Abraão, o nosso pai na fé. Não é? E eles tiraram isso das escrituras sagradas, sobretudo do Antigo Testamento judaico, tá certo? O cristianismo é a maior religião do mundo. Aqui no Ocidente, sobretudo, o cristianismo ele é muito influente, tá? Você sabia que as democracias elas foram causadas por causa do cristianismo? O Estado de Direito, a laicidade do Estado, tudo isso é influência bíblica. Você sabia disso? A Bíblia também ela tem uma grande influência na moral. O Immanuel Kant, lá no Iluminismo, disse que a Bíblia é a base moral de toda a sociedade ocidental. E quanto mais a sociedade avance, mais será empregada a Bíblia. Você sabia disso? Então a Bíblia é o livro mais influente. A Bíblia também tem influência direta nas leis, tá? Antes da Reforma Protestante, só para você ter uma ideia, a tônica era Rex Lex. Quem mandava era o rei, porque o rei era a lei. Mas depois da Reforma Protestante, a tônica passou a ser a lei era o rei. Então é uma influência direta aí das escrituras. Nenhum outro livro gerou tanto assunto para se escrever em tantos outros livros como as escrituras, como a Bíblia. Você sabia que existem mais livros sobre a Bíblia do que sobre qualquer outro assunto existente, seja na área de arte, ciência, sociedade? Não existe nenhum outro assunto que deu origem para mais livros do que a Bíblia, tá certo? Então, a Bíblia tem uma forte influência sobre toda a literatura humana. Também tem influência sobre as artes. Leonardo da Vinci, Michelangelo, enfim. Hoje, muitos artistas vivem a partir das escrituras. Não só artistas, não é? Mas escritores. A gente tem um número muito grande de escritores, seja da área teológica, da área de autoajuda, ou de qualquer outra área da esfera humana, que atuam escrevendo apenas a partir das escrituras. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um muito famoso, muito reconhecido, que é o Max Lucado, né, que é um escritor cristão, que escreve baseando-se nas escrituras. Nas artes, a mesma coisa. Temos gente hoje no mundo artístico, seja no mundo da atuação, né, das artes cênicas, como no caso a Companhia de Arte Giovanni Si, que vivem inspirados pelas escrituras. A gente tem também no cinema, né, a Graça Filmes ou outras companhias aí, cinematográficas que são inspiradas nas escrituras. Enfim, em várias áreas da esfera das artes. Por exemplo, a gente tem na área de música, né, muitos músicos que vivem compondo a partir das escrituras. Ou seja, nenhum outro livro influenciou tanto a história da humanidade como a Bíblia, tá? O que a gente pode falar de política, não é? A Bíblia é o livro que mais inspirou politicamente. Você sabia que a Revolta Americana, lá no final do século XVIII, foi baseada nos ideais de liberdade, de direito à vida e propriedade privada que são estabelecidos pelas Escrituras? O Thomas Jefferson, por exemplo, na Carta Magna de Independência dos Estados Unidos, ele cita as escrituras. Você sabia disso? Aqui no Brasil também, nós temos uma grande influência das escrituras sobre toda a esfera política, sobretudo no momento atual, e você deve estar acompanhando aí. A Bíblia também, ela tem influência direta na economia. Quero recomendar um livro aqui conhecido como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é do início do século XX, escrito por Max Weber. Esse livro ele vai fazer uma relação de causa e efeito entre a Reforma Protestante e o capitalismo. Então, foi o capitalismo que deu fim ao mercantilismo e ao feudalismo, e o capitalismo tem influência direta das escrituras. Você sabia disso? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, deixa aí o seu comentário, tá certo?